Senna, mesmo depois de tantos anos, continua fascinando e intrigando as pessoas. Um ícone do esporte, um mito, né? E o documentário, ao invés de pacificar os ânimos, acabou reabrindo feridas antigas. Parece que a questão do papel da Adriane na vida dele ainda incomoda muita gente. E essa polêmica já tinha raízes profundas. Sério, me conta mais sobre isso. Logo após a morte do Senna, em 94, a irmã dele, a Viviane Senna, deu uma entrevista Uma entrevista polêmica, imagino. para a revista Paris Match. E ela não poupou críticas a Adriane. Caramba, ela devia estar muito magoada. A Viviane acusou a Adriane de se aproveitar da imagem do Senna. Que situação delicada. Teve até uma frase bem forte que marcou a entrevista. Qual foi a frase? Se ela precisa de dinheiro, deveria trabalhar como todo mundo e parar de explorar a imagem de um morto. Nossa, realmente impactante. Imagina o peso dessa declaração na época. O mundo inteiro ainda de luto pela perda do Senna e essa bomba. Difícil até de imaginar o clima na época. Deu pra ver que a relação entre elas já era complicada. Bem antes do documentário, então. E essa tensão toda voltou com força total durante a produção do documentário, décadas depois. Parece que o tempo não apaga tudo, né? A produção do documentário gerou um dilema ético e narrativo enorme. Que tipo de dilema? A Viviane tentou impedir que a Adriane fosse incluída na série. Entendi, queria proteger a imagem do irmão, né? Mas a Netflix insistia que a participação dela era fundamental. Pra contar a história completa, né? Afinal, como contar a história do Senna sem falar da mulher que estava ao lado dele nos seus últimos momentos? Faz sentido, seria uma lacuna enorme na narrativa. Uma questão bem delicada, né? De um lado, a família querendo proteger a memória do Senna. O que é totalmente compreensível, né? E do outro, a história de uma figura pública como o Senna meio que pertence ao público também. A gente quer saber tudo, entender todos os lados da história. E entra a busca pela verdade histórica que exige que todas as vozes relevantes sejam ouvidas. É como montar um quebra-cabeça, né? Precisa de todas as peças. Exato. E a solução que a Netflix e a família Senna encontraram foi um meio termo. O meio termo? Como assim? A Adriane acabou sendo incluída na série, mas com a participação mínima. Ou seja, nem agradou um lado nem outro, né? Imagino que deve ter gerado reações bem diferentes. Tanto do público quanto da própria Adriane, né? Essa solução da Netflix, meio que um meio termo, né? Acabou gerando bastante debate. Sim, me lembro bem da repercussão nas redes sociais. A galera ficou bem dividida, né? Uns apoiando a família, outros defendendo a Adriane. E a própria reação do público ao documentário, principalmente em relação à Adriane, diz muito sobre como a memória do Senna é construída, sabe? Verdade. Muita gente sentiu falta de um mergulho mais profundo no relacionamento deles. Ela estava do lado dele num momento crucial nos últimos meses de vida. Um período carregado de emoções, imagino. Com certeza. E essa ausência, essa lacuna na narrativa meio que reforça a ideia de que a história oficial do Senna é controlada pela família. Entendi. Buscando proteger uma imagem idealizada dele. Isso, às vezes, até em detrimento da verdade histórica. É como se a gente tivesse acesso a só uma parte da história, né? É uma versão editada, cuidadosamente selecionada. E essa percepção de controle familiar fica ainda mais evidente quando a gente compara, por exemplo, o tempo de tela dado a Adriane com dado a Xuxa. É verdade, a Xuxa teve bem mais destaque no documentário. E aí a gente se pergunta por que algumas histórias são consideradas mais importantes do que outras. Quem decide quais aspectos da vida do Senna merecem ser contados? E com qual ênfase? Quem tem o poder de narrar a história? Questões bem complexas, né? Mexem com a nossa percepção de memória, de história. No caso da Adriane, ela não representa só a história de um relacionamento amoroso. Mas também um período específico na vida do Senna, né? Um período de reflexões, de mudanças, quem sabe? Talvez a gente veja um Senna diferente do que o público estava acostumado. Aquele Senna focado, determinado, imbatível. Quem sabe nos últimos meses ele buscava algo diferente. Explorando outras facetas de si mesmo, né? E ao silenciar ou minimizar a voz da Adriane, a gente perde nuances importantes. Uma visão incompleta, quem sabe até distorcida, né? Da personalidade do Senna, da trajetória dele. É como montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. A imagem final fica fragmentada e incompleta. E essa vontade de ouvir as histórias silenciadas me faz pensar que a gente faz isso em outras áreas da vida também, né? Com certeza, ignorando ou minimizando vozes e perspectivas que poderiam nos dar uma compreensão mais rica do mundo. A história do Senna e da Adriane serve como um alerta pra gente, né? É um convite pra gente estar mais atento, questionar as narrativas dominantes. Buscar diferentes pontos de vista, dar espaço a vozes que muitas vezes são marginalizadas. Afinal, a história, assim como a vida, é feita de múltiplas vozes. E quando a gente se abre para essa multiplicidade, para essa riqueza de detalhes, a gente se aproxima de uma compreensão mais humana, mais justa. Mais completa da história. Essa história da Adriane e do Senna me fez pensar muito nisso, sabe? A gente meio que aceita as narrativas que nos apresentam, sem questionar muito. É verdade, a gente se acostuma com a história única, com a versão oficial. E acaba esquecendo que existem outras perspectivas, outros ângulos. E muitas vezes são essas outras verdades, essas vozes silenciadas, que nos dão uma compreensão mais rica da história. No caso do Senna, a gente sempre ouve falar do campeão, do herói. A história contada e recontada várias vezes. Mas e a história da Adriane?
Ela nos convida a ir além do mito, a ver o homem por trás da lenda. Quem era o Ayrton Senna por trás dos holofotes? A Adriane, na declaração dela, falou de um Senna completamente diferente. Diferente com o que ela quis dizer com isso? Que tipo de Senna a gente poderia descobrir pela história dela? É a grande pergunta, né? A Adriane conviveu com ele num momento único. Um momento de transição, de reavaliação. Talvez ele estivesse buscando algo além da fama, da glória, da velocidade. Uma conexão mais profunda consigo mesmo, com seus valores. Quem sabe? E essa busca por uma vida mais autêntica talvez explique o interesse dele por outras áreas. Filosofia, religião, espiritualidade. E a Adriane, como alguém próxima a ele nesse período, pode ter testemunhado essa transformação. Essa busca por um sentido maior na vida. Exatamente. Ao trazer a história da Adriane à tona, a gente não questiona só a narrativa oficial do Senna. Mas também na nossa própria maneira de construir histórias. A gente começa a dar valor às vozes silenciadas, às histórias que são deixadas de lado. É como se a gente expandisse nosso campo de visão. Abrindo espaço para novas interpretações, novas compreensões. A história do Senna, a partir da perspectiva da Adriane, mostra que a verdade não é absoluta. A verdade é múltipla, complexa, fluida. E essa compreensão é fundamental para a gente construir um mundo mais justo, mais inclusivo. Um mundo onde todas as vozes tenham espaço, onde todas as histórias mereçam ser ouvidas. E essa é a beleza de mergulhar fundo em histórias como essa. A gente não aprende só sobre o passado. A gente se abre para o presente e para o futuro. A gente se transforma. A gente evolui, a gente se torna mais consciente, mais crítico, mais humano. A grande lição que a gente tira dessa história é a importância de questionar, de buscar, de ouvir. De se conectar com o outro, de se abrir para o novo. E quem sabe, assim, a gente consiga construir um mundo onde a história de cada um tenha seu valor. Um mundo mais justo, mais completo. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Espero que essa jornada tenha te inspirado a questionar, a buscar, a descobrir suas próprias verdades. Até a próxima.